Você já ouviu falar sobre uma vacina chamada tríplice viral? Se você aí não está muito familiarizado com este nome, dá uma olhadinha na sua caderneta de vacinação. Quando a gente é criança, geralmente a gente recebe uma vacina chamada tríplice viral. Essa vacina é uma vacina que vai nos proteger de 3 tipos de doenças causadas por vírus, também conhecidas como viroses. Essas doenças são sarampo, cachumba e a rubéola. São 3 doenças diferentes, sendo utilizadas aí, com uma única vacina para proteger o nosso organismo. Então, na aula de hoje, eu vou te contar sobre 2 doenças que são prevenidas através da vacina tríplice viral. A primeira delas é chamada de sarampo. O sarampo é bem conhecido aí na fase da infância, mas a gente também pode pegar o sarampo na fase adulta. Tanto o sarampo quanto a cachumba, que são as 2 doenças que a gente vai falar hoje, elas são causadas por vírus que pertencem à mesma família. É a família Paramyxoviridae. Então, essa família de vírus causa esses 2 tipos de doenças diferentes. Você vai ver que elas vão afetar partes diferentes do corpo, apesar de pertencerem à mesma família. O sarampo, especificamente, ele vai causar febre, tosse e manchas vermelhas pelo corpo. Então, a gente vai ter algumas manchinhas aí aparecendo no corpo. Geralmente, o sarampo, assim como outras doenças virais, são eliminadas pelo nosso corpo, pelas nossas células de defesa, sem maiores problemas. Então, a maioria das pessoas não é afetada aí, de forma muito grave pelo sarampo. Porém, se os sintomas, como por exemplo a febre, não forem tratados, aí sim pode gerar um quadro muito mais grave. No caso, se a mulher estiver grávida e pegar o sarampo durante a gravidez, esse vírus ele pode passar pela barreira placentária, ou seja, chegar até o feto. E daí pode causar má formação, ou seja, ter algum problema aí na formação de alguma parte do corpo, até mesmo podendo causar sérios problemas. Como que é a transmissão do sarampo? Assim como outros vírus, o sarampo ele é transmitido através de gotículas de saliva. Então, por exemplo, a tosse, o espirro podem levar, gotículas tanto da mucosa da narina quanto da saliva para o ambiente. E daí as pessoas que estão ao redor se contaminam através do ar. No caso da mãe para o bebê também existe, aí a transmissão no caso se a mulher estiver grávida. Como que a gente vai prevenir então? Através da vacinação, que é a conhecida tríplice viral que eu comentei no começo do vídeo, certo? Agora vamos para a cachumba. A cachumba, ela é um pouquinho diferente do sarampo. Qual que é a grande diferença? A parte que ela vai afetar, certo? Então, primeiramente, ela pertence à mesma família, do sarampo, e ela vai afetar as glândulas salivares. Por isso, em algumas vezes, quando a pessoa pega a cachumba, ela fica com alguma parte aqui do pescoço mais inchada. E daí, por quê? Porque as nossas glândulas salivares, elas ficam aqui embaixo. E daí, como essa glândula ela acaba crescendo, fica um pouco maior por conta da inflamação, a pessoa fica aqui com o seu pescoço ou dos 2 lados, ou de um lado ou de outro, aí um pouco mais inchado, até que o vírus seja eliminado e a infecção passe, certo? Porém, em casos mais graves, se não for tratado, aí esse vírus ele pode chegar até as gônadas. O que são as gônadas? São as partes do corpo humano que são responsáveis pela produção dos gametas. No caso dos homens é o testículo, no caso das mulheres é o ovário. Então pode acontecer tanto em homem quanto em mulher. Nesse caso, quando vai para as gônadas, pode gerar a infertilidade, ou seja, acabar inativando aquela parte ali do corpo e impedindo que esses gametas sejam produzidos, que é o espermatozoide e o óvulo. Então, assim, a pessoa fica infértil, ou seja, ela não consegue ter filhos se tentar. Como que é a transmissão? Da mesma forma como o sarampo, ela é através das gotículas de saliva ou do espirro. Certo? Na maioria das vezes, assim como o sarampo, as pessoas conseguem eliminar aí esse vírus sem grandes problemas, a não ser que não trate os sintomas, assim como a do sarampo também. Como que é a prevenção? Através da vacina da tríplice viral.
certo? Então, essas duas doenças são causadas por vírus, são doenças que geralmente o nosso próprio corpo consegue eliminar, né? Consegue combater esse vírus. Por isso que a gente fala também que essas doenças são doenças da infância, né? Porque geralmente, quando a gente pega essas doenças, durante a fase da infância, o nosso próprio corpo elimina esse vírus e produz os anticorpos. Assim, quando a gente entra em contato novamente com esses dois tipos de vírus diferentes, o nosso corpo já está protegido, né? Ou seja, ele já está pronto ali para conseguir eliminar esses vírus se ele entrar em contato com o nosso corpo de novo. Por que uma doença geralmente da infância? Porque o nosso corpo, quando a gente é menorzinho, a gente tem, digamos, uma menor quantidade de células de defesa. Não quer dizer que a gente não tenha células de defesa, a gente tem sim, bastante inclusive. Mas a gente tem uma quantidade menor de células de defesa e anticorpos. Por isso, geralmente, a gente adquire essas doenças na infância, certo? Então, olha só, essas doenças são causadas por vírus. Então, tenta aí conseguir diferenciar entre as viroses, as bacterioses e as protozooses. São doenças diferentes, causadas por vetores diferentes. Ou seja, uma é causada por vírus, a outra por bactéria e a outra por protozoários. Então, fica ligado aí nessas diferenças entre essas doenças, tá certo? Dá uma olhadinha aí como é que tá o seu conhecimento sobre esse assunto, faça os nossos simulados e dá uma olhadinha aí nas outras aulas, né, sobre esses outros tipos de doença, tá certo? Um grande beijo, a gente se encontra na próxima aula. Tchau!